Irmãos, eu gostaria que você abrisse o seu boletim na primeira página. Eu vou utilizar uma parte da pastoral hoje, não vou fazer uma mensagem expositiva, aquela coisa toda, mas eu gostaria só de fazer uma pequena reflexão sobre algo que faz parte da nossa vida, necessário, resgatando a nossa devocional. Uma questão de sobrevivência espiritual. Na pastoral que você recebeu, está escrito: só lhe deu glória, que é a Deus toda glória, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós estamos no meio de uma série de mensagens bíblicas, biográficas, cujo objetivo principal é nos inspirar a que percebamos a necessidade de sermos impactados a uma mudança radical de vida, a buscarmos diligentemente prestar atenção nas chamadas disciplinas espirituais, que nos fazem desenvolver espiritualmente. É fundamental buscarmos aqueles aspectos da prática da vida cristã que nos potencializam e empoderam a sermos mais firmes e eficazes em nosso serviço para o Senhor. É preciso combater a mornidão espiritual que nos assola, exortando-nos uns aos outros a que busquemos nos desenvolver espiritualmente, um avivamento de Deus em nossas vidas. Então, há 2 semanas atrás, no culto de ceia, o pastor Tomás, ele pregou sobre Esdras e o impacto que a palavra de Deus teve na vida de Esdras e teve na vida da comunidade, e o impacto que a palavra de Deus tem em nossas vidas. No domingo próximo passado, o pastor Maisel, ele pregou sobre Ana, e ali nos mostrou o impacto da oração, do clamor do oprimido. Hoje, o tema desse final de semana haverá de ser adoração. E como não podemos abordar, e esse tema é como uma espécie de diamante, que tem várias faces, e para que a gente não fique tendo uma ideia equivocada sobre a atitude do adorador, a adoração é um estilo de vida. E eu vou focar hoje em uma das necessidades prementes no que tange a questão da vida do adorador. No final do texto que eu escrevi no boletim, eu acredito que antepenúltimo parágrafo, o texto diz assim: a igreja existe para adorar a Deus sobre todas as coisas. O sentido de adoração está implícito na vida e na missão da igreja no mundo. Paulo advertiu aos filipenses acerca do regozijo, que é a alegria profunda, que marcava a adoração cristã da igreja primitiva e a capacitava a enfrentar todas as tentações e perseguições. E eu coloquei aqui, que você visse alguns textos da dinâmica da igreja primitiva no livro de Atos. E aqui tem uma ideia assim: no que tange a questão da adoração, nós temos muitos desafios a considerar e vencer. E eu listei aqui 3 dos principais desafios que eu entendo serem dificuldades profundas para aquele que se posiciona com a vontade de adorar o Senhor. Primeira, resgatar a atividade devocional como uma prática que realmente esteja integrada em nossa agenda diária. Mostre-me a sua agenda e eu direi se você tem colocado o Senhor em primeiro lugar. Segundo, vencer o descompromisso com a presença de Deus, ou seja, promover a consciência de que a vida cristã é viver na presença de Deus. No dizer de Sproul, a grande ideia da vida cristã é o corandeu. O corandeu capta a essência da vida cristã. Essa frase literalmente se refere a algo que ocorre na presença de ou perante a face de Deus. Para viver o corandeu é preciso uma vida inteira na presença de Deus,
sob a sua autoridade e para a glória dele. É a perspectiva de que o Senhor sempre está diante de nós, pois ele é onipresente. E se nós temos essa perspectiva, todos os nossos atos podem ser para a glória de Deus, e alguns dos nossos atos podem não ser para a glória de Deus. Isso depende da atitude do adorador. Se ele tiver em mente que esse Deus está sempre na sua presença, ele haverá de ter a sensibilidade de refletir sobre as suas atitudes, desde as menores até as maiores. Você pode lavar pratos para a glória de Deus. E você pode lavar pratos e Deus nem passar perto da sua pia. Você pode estar lavando pratos ali e com a boca murmuradora, reclamando, me deixaram só, essa tuia de prato, eles me pagam. Mas a mesma atitude, com o sentido daquele que entende que o Senhor está em todos os lugares, muda. A pessoa vai lavar prato entendendo que foi agraciado por Deus, um Deus provedor que lhe deu comida, um Deus provedor que lhe deu sustento. Então, esse senso da presença de Deus, muitas vezes nós nos esquecemos, porque nós deixamos Deus compartilhado, não apenas no tempo, mas como no espaço. Às vezes nos lembramos do Senhor quando entramos nessas quatro paredes, e lá fora vivemos como se Ele não existisse. Essa é a grande realidade. Terceiro e último, vencer o mundanismo que ataca a santificação de nossas vidas e transforma motivações genuínas de adoração nas motivações perversas de uma alma infectada pelos pecados, resgatando a atividade devocional, resgatando a devocional. É sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Irmãos, adorar ao Senhor faz parte dos pilares principais da vida de todo aquele que crê em Deus. Nós fomos resgatados para a glória do Senhor. Se você quiser ter uma ideia simples disso, eu aconselho que você compre esse livro. 5 coisas que todo cristão precisa para crescer, do Dr. Sproul. E entre as 5 coisas, uma delas que ele faz um destaque muito significativo é a questão da adoração. Um crente que não tem uma vida, que adora ao Senhor, ele não entendeu o motivo pelo qual ele foi resgatado do pecado. Nós somos resgatados para a glória do Senhor. Nós precisamos fazer uma pequena distinção entre a adoração pública e a adoração particular. Eu gostaria de, nessa manhã, refletir não sobre a questão da adoração pública, porque nós sabemos que, além de necessária, ela é facilmente executada. Por exemplo, veja Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, dos versículos 15 a 21, Paulo diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo nos orienta a que vivamos de forma sábia, uma sabedoria prática, colocando a prioridade certa, no momento certo, no lugar certo. E quero lembrar os irmãos que a mais alta prioridade de nossas vidas está no nosso relacionamento com Deus. No livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, o texto diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é buscar ativismo religioso, mas é buscar a vivência da justiça de Deus, que pelo seu Espírito Santo opera santificação em nossas vidas. É buscar o relacionamento com Ele. Ele que executou a sua justiça, quando na cruz do Calvário colocou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E hoje não precisamos mais de nenhum acesso acessório. Nós podemos ir diretamente ao Pai, adorar ao Pai, clamar ao Pai. Nós temos acesso direto a Ele. Mas o texto diz aí de uma forma muito clara: aproveite o máximo cada oportunidade. Ou seja, o tempo precisa ser administrado. Aqui vem uma falácia da administração do tempo, é que a gente diz assim: não vamos administrar o tempo. Na realidade, o que nós administramos são as nossas prioridades, porque o tempo não temos condições de modificá-lo.
Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Não tem quem mude isso aqui. Duvido. Não tem vereador, não tem governante, não tem presidente que muda o decreto, que muda. Não tem. Não foi ele que fez. Esse aspecto do tempo, só quem faz é Deus mesmo. Foi ele que fez. Ele é o Senhor do tempo e olha o tempo pelo lado de fora. Nós aqui vivemos o tempo como um trilho de um trem, correndo ali, mas ele não está sujeito às questões físicas como nós estamos, de tempo e espaço. Ele é muito mais do que tudo isso. Mas aqui cabe uma realidade, nós administramos as prioridades no uso do tempo. E dentre as prioridades no uso do tempo, eu quero lembrar aos irmãos que a nossa prioridade máxima está em adorar o Senhor e buscar ter um relacionamento com Ele. Se não fizermos isso, a nossa vida ela cai na mediocridade. Nos tornamos crentes medíocres, nos tornamos pessoas medíocres, centrados em princípios medíocres e recebendo influências medíocres, vivendo a pontapé, como se essa vida aqui, nessa terra, valesse alguma coisa. Irmãos, como diz Pascal, filósofo e matemático, sem Deus a vida não faz sentido algum. A nossa vida só faz sentido se Deus realmente fizer parte dela. E aqui Paulo também nos orienta, veja os versículos 17 e 18, olha, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Irmãos, em nome de Jesus, busquem a presença do Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, viver com sabedoria é buscar entender qual é a vontade do Senhor. No livro de Tessalonicenses, Paulo vai dizer que a vontade de Deus para a nossa vida é a santificação. Então, a vontade do Senhor precisa ser buscada. A devocional, a adoração, nos leva à compreensão do caráter de Deus. E o Espírito Santo nos ajuda na compreensão da vontade do Senhor, interiorizando esse conceito. No versículo 18, ele faz uma comparação radical. Ele diz, olha, não se iluda com as coisas desse mundo através da embriaguez do vinho, coisas que levam à libertinagem, mas encham-se do Espírito Santo. Entender, viver com sabedoria é, antes de tudo, como nós já vimos nos versículos passados, administrar bem o tempo e administrar para a glória de Deus. Viver com sabedoria é entender a vontade de Deus e viver uma vida de santificação. Só que como encher do Espírito Santo? Aí a prática da igreja primitiva, eles tinham uma dinâmica, eles tinham uma liturgia. É possível que não seja como a nossa, mas aspectos dessa liturgia nós vemos em alguns lances dos textos, sobretudo nas cartas de Paulo. E aqui em Efésios, Paulo vai dizer assim, olha, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aqui a gente vê Paulo nos mostrando a prática de adoração que ocorria na igreja primitiva. E o texto dá a entender que era algo muito espontâneo. Falem entre si com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando. Ou seja, ele tinha a sensibilidade que o louvor preparava o coração das pessoas para receber a palavra. No livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42, parte da dinâmica da igreja primitiva era doutrinária e fortemente doutrinária. O texto começa dizendo que eles permaneciam unidos, unânimes, na pregação dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, e aqui a gente vê mais um outro sentido. Louvor fazia parte. Agora, irmãos, pegando esse texto, eu gostaria de lembrar aos irmãos que existe um momento de adoração nosso que é executado publicamente. Existe um momento de adoração nosso que precisa ser executado sozinho. É aquilo que é chamado de atividade devocional. É aquilo que muitos chamam de tempo a sós com Deus. Alguns textos, alguns livros colocam
como minutos preciosos. Tem as atividades devocionais, elas são faladas por muitas pessoas em vários momentos. Por quê? Porque, irmão, aqui na adoração pública, nós somos fortemente incentivados. Na adoração pública, sempre tem alguém que em tese conduz. Cante assim, levante a mão, diga ao irmão ao seu lado. Agora vamos ao canto. Ore assim, faça assado, tal. Então, tem uma condução, existe um incentivo. Você pode até não estar com o seu coração totalmente orientado a adorar o Senhor, mas repetir as coisas você faz. Você pode até não estar cantando, mas mexer a boca, imitando que está cantando, você faz para não passar vergonha. Então, irmãos, a oração pública, em tese, a adoração pública, ela nos leva, através da própria sinergia dela, a que muitas vezes a gente faça algumas coisas até sem discernir o que está fazendo. Tem coisa que a gente faz na adoração pública que a gente faz, às vezes, até repetindo um modelo, e esse modelo é repetido sem discernimento. A religiosidade tem essa dificuldade. Quando a gente repete muito uma coisa, a gente acaba fazendo aquilo sem discernir o que está fazendo. Eu me lembrei da história de uma criança que pediu um brinquedo para o pai. Aí o pai pegou, eu disse, eu vou lhe dar o brinquedo, mas você vai ter que, como diz na liturgia católica, né? Você vai ter que rezar o texto todinho na minha frente. Aí deu um texto, botou na mão do pirraio. Eu não sei se você sabia, mas cada bolinha daquela é uma oração que é feita. Né? A bolinha menor é Ave Maria, a maior parece que é Pai Nosso. É uma coisa assim. Eu nunca fui católico, mas pelo que eu ouvi, percebi, parece que é isso. Né? O maior Pai Nosso, né? A bolona, né? Pronto, aí o pirrainho pegou a bolona, falou Pai Nosso, pegou a bolinha pequenininha, falou Ave Maria, aí os restos da bolinha fez. Idem, 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 idem. Ele foi inteligente. Ele discerniu. Ele foi mais inteligente que o pai dele. Eu me lembrei uma vez, uma criança, porque a criança é fantástica. Ela é o que ela é sincera. Eu, pai, todas as vezes orava na hora do almoço. Aí a criança, papai, deixa eu orar no almoço também. Aí o pai disse, pode orar. Aí a criancinha, papai do céu, muito obrigado pelo almoço. Eu estou tão feliz que papai deixou eu orar hoje, que hoje eu vou dar um assovio para ti. Aí deu um assovio bem forte. É a expressão de um coração. Ele fez com discernimento, não é um ato repetitivo. Então, irmãos, eu gostaria de pensar justamente sobre a questão da devocional particular, não a devocional pública. A adoração particular. Aí no texto particular, aqui a gente tem que correr para Mateus, capítulo 6, dos versículos 5 a 13, o texto diz assim, olha, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.
Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode repetir comigo o que está em negrito? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque essa oração, irmãos, ela é completa com essa sentença. Tem gente que intercede, usa esse texto e o faz de forma incompleta. Essa parte ela é omitida. E o texto bíblico a inclui. Eu só estou lembrando isso aos irmãos. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A glória é do Senhor. Amém? Irmãos, baseado nesse texto, eu gostaria de fazer algumas comparações entre a oração e a adoração mundana e a oração, adoração devocional do reino. A primeira comparação que é fácil você inferir é que a oração do reino, ela é teocêntrica. Perceba que no Pai Nosso, sempre a orientação está no Senhor, na vontade dEle, no reino dEle, na glória dEle. Sempre a glória é do Senhor, como diz João Batista no no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 30, convém que ele cresça e que nós diminuamos. Então, a nossa oração e tudo que é feito, precisa entender que é para a glória de Deus. A adoração também segue no mesmo sentido. Nós precisamos entender que a adoração ao Senhor, ela deve correr teocentricamente, cristocentricamente, porque senão ela vai correr no afã das vontades do ser humano. Aí ela vai deixar a adoração, e a oração vai deixar de ser teocêntrica, e de acordo com o mundo, ela vai ser egocêntrica. O que é egocentrismo? Egocentrismo é querer ter a atenção voltada para a pessoa. Ela quer ser o centro das atenções. E era isso que os fariseus faziam com a atividade religiosa. O Dr. Robert Gundry, ao escrever o panorama do Novo Testamento, ele diz que os fariseus, eles eram tão teatrais em relação à oração, que muitos deles colocavam o rosto em praças públicas, na parede, para não ver as pessoas, sobretudo mulheres. E eles forçavam o rosto na parede com tanta força, que chegava a criar sangue, calos de sangue na testa. Tudo isso com o afã de mostrar para todas as pessoas que eles eram santarrões, aquela coisa toda. Irmãos, hoje em dia, a gente vê algumas pessoas que tentam promover esse tipo de santidade exterior. E, na realidade, a gente sabe que não é santificação de vida. Na realidade, muitas vezes, é para chamar a atenção para si mesmos. Olha como eu sou santo. Irmão, graça e paz, tudo bem? Eu te saúdo com a paz do Senhor. Dá até medo. Eu prefiro, irmão, muitas vezes, quando eu chego na igreja, que um adolescente conversa comigo, e aí, pastor, tudo massa, tudo legal, tudo na paz, prefiro muitos desses. Tem uns que chegam a dar um calafrio na gente assim. Eu preguei em rádio durante 6 anos aqui, um programa Curados pela Palavra. Chegou o final, não estava valendo mais, então, chegou no final do programa, me lembrei, teve um camarada que foi pregar no rádio, todo emparamentado, de terno, de gravata, não sei o quê. Foi antes, ele pregou antes de mim, então ele saiu do estúdio, aí me encontrou, ele olhou para mim com aquele olhar de crente cheio, dá um santo. Você é o pastor Cassé? Ele me olhou de
de baixo para cima, de cima para baixo, assim. Eu só ando em trás de apagar fogo. Irmãos, é raro eu estar. Eu vou botar paletó e gravata para pregar em rádio. Me poupe. Pelo amor de Deus. Isso é o cúmulo da falta de bom senso. Aí o lá e camarada, ó, paz do Senhor. Aí bota a mão bem longe assim. Eu acho que é para não ter contato, né? Sei lá, vai que pega, né? Mas as pessoas começam a entender que aquilo que elas incorporam é a verdade do Evangelho. E eu vou dizer uma coisa que pode lhe chocar. Tem muita gente que não deixa ou não tem intimidade com Deus porque vê nos cristãos uma coisa que elas não querem ser. E tem muito cristão que ao invés de ser santo e separado, os caras são esquisitos. Deus não nos chamou para sermos esquisitos. Deus nos chamou para a honra e glória do seu nome. Segunda coisa que eu gostaria de refletir com os irmãos é que passa aí. A adoração para o reino, ela é feita de forma secreta. A adoração mundana, nesse sentido aqui, a oração dos fariseus, eles faziam questão que fossem públicas. O que está em jogo aqui é a motivação. A motivação dos fariseus era se mostrar mais santos. A motivação do verdadeiro adorador é buscar intimidade com o Senhor. Irmãos, as vitórias que Davi obteve em sua vida e que o fez um compositor de cânticos e de hinos, é porque ele tinha essa intimidade com Deus, em momentos em que ele estava pastando suas ovelhas, em momentos em que ele estava trabalhando e que ele estava sós, ele viveu dessa intimidade com o Senhor. Alguns textos no Antigo Testamento nos trazem essa ideia. A nossa adoração pública, irmãos, quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, ela é um reflexo da nossa adoração particular. A verdadeira adoração, ela já ocorreu a partir do momento que você saiu da sua casa. As motivações que levam você a vir até a igreja. Então, irmãos, tudo é construído no palco do nosso coração. A adoração secreta, ela tem uma ideia muito fantástica. Porque na adoração pública, o objetivo do fariseu era chamar a atenção do povo. Na adoração, quando ela é feita secretamente, sem ninguém ver, sem nenhuma pressão, o que conta é aquele que está adorando e o Senhor que o observa, só. E no livro de Salmo, no capítulo 51, no versículo 17, lá diz que Deus, ele é atento a um coração que é quebrantado, que é contrito a ele. A pessoa precisa ir com fé ao trono da graça. A teologia de Hebreus também nos diz isso. Então, quando a pessoa está no seu a sós com Deus, ela não está sob pressão. Ela não vê a igreja, eu vou para a igreja porque meu noivo vai. Porque lá no fundo do coração dela, se ela pudesse, ela não ia. E aqui eu vou lhe dar um conceito bem simples do que tange a atitude do adorador. Quando a nossa vontade e a nossa mente está focada em Deus, nós estamos adorando ao Senhor. E é possível que muitas vezes a nossa vontade esteja andando para um lado e a nossa mente esteja andando para outro. Eu dou aconselhamento a pessoas que têm problemas de dependência química. E aqui e ali eu converso com um. Rapaz, deixe o vício do álcool. Você sabia que o álcool acaba com o seu sistema nervoso central, acaba com o seu fígado, o álcool acaba com suas finanças, acaba com seus relacionamentos, o álcool deprecia a sua saúde, acaba com sua saúde relacional, acaba com tudo que você tem. E o cara diz, eu sei disso, pastor, por que você não larga? Porque eu não consigo. Aí veja, as atribuições de racionalidade andando para um lado, as atribuições de vontade andando por outro, e não se conversando. Pode acontecer, irmãos, do mesmo jeito com a adoração. A gente pode se reunir aqui e pode ter gente aqui que queria estar em casa.
Por quê? Porque a sua vontade não foi totalmente sensibilizada para vir adorar o Senhor. Vem à casa do Senhor como um rito. Vem porque é um jeito. Vem porque o que é que as pessoas vão dizer se eu não for? Essas motivações não são motivações boas. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque você está aqui. E que o Espírito Santo de Deus, independente das suas motivações, pode lhe levar a uma compreensão mais profunda. Mas nós precisamos reconhecer que muitas vezes as nossas motivações, elas não são boas. Então, adorar o Senhor é quando a minha inteligência me diz adore a Deus. E quando a minha motivação e minha vontade está canalizada no mesmo sentido. Então, aí eu estou efetivamente adorando ao Senhor. A adoração dos fariseus, ela era uma adoração teatral. Eles faziam de conta. E o texto é tão forte que começa dizendo que os fariseus são hipócritas. A adoração sincera, sozinha, essa adoração, ela conta muito. E ela pode ocorrer tanto no palco público e, sobretudo, no palco particular. Irmãos, quando a gente está sozinho com Deus, é só a gente e Deus, não tem como. Vai dizer o quê? Só que tem muita gente que enfeita o maracá demais. Você vê nas orações, assim, vamos reunir. Irmão, traga uma palavra de oração, vamos orar? Vamos. Muda logo o tempo de voz, muda logo as palavras. Senhor, no genuflexo da tua presença, e contra um hipossuficiente, porque a magnificência da tua glória é demais fantástica para mim. Vós que sois um Deus tremendo, poderoso. Um linguajar que ele não usa no dia a dia. O que reflete uma religião não discernida. O que reflete, se você quiser entender uma pessoa, preste atenção como ela ora. A boca fala aquilo que o coração está, mas o coração também pode maquiar. A pessoa precisa ser sincera com as suas palavras. Nós não temos como enganar o Senhor com as nossas palavras, porque o Senhor não conhece apenas as nossas palavras. 1 Samuel 16 diz que o Senhor nos conhece por dentro. Ele sabe como nós somos. Não tem como enganar. A oração do reino, ela é racional. Perceba a estrutura de Jesus ensinando os discípulos a orar. Irmão, o Pai Nosso é fantástico. Ele tem uma estrutura com princípios de oração fantásticos. A oração é dirigida ao Senhor, Pai. A oração nos traz intimidade com esse Deus, Pai Nosso. A oração situa esse Deus no lugar onde Ele deve estar e a gente no lugar da gente, que está no céu. A oração nos situa em relação à função principal dela. Santificado seja o teu nome. É a glória do Senhor que deve ser colocada. A coisa mais difícil das orações, hoje em dia, sabe o que é, irmãos? Senhor, seja feita a tua vontade. Essa é a mais difícil. Se submeter à vontade do Senhor tem sido uma das coisas mais difíceis para o coração mundano. Tem sido uma das coisas mais difíceis, sobretudo, para aqueles cristãos que são triunfalistas. O que é um crente triunfalista? É aquele que, de alguma forma, aprendeu ou entendeu que a vida cristã ela tem que ser sempre de vencer, de vencer e de vencer. Não consegue entender que muitas vezes o Senhor nos faz passar por vales difíceis para que aspectos da nossa vida sejam melhorados. Pela fé nele, o nosso caráter é santificado. Como Pedro diz, a nossa fé é purificada como ouro. E quem purifica a nossa fé, meu irmão, é o ouro das tribulações. É o ouro dos problemas. Essa ideia de pare de sofrer, isso é no mínimo esquizofrênico. A esquizofrenia é negar a realidade. Nós vamos passar por momentos difíceis em nossa vida. Agora veja, mesmo passando,
no vale da sombra da morte, o Senhor estará ao nosso lado. É isso que conta. Essa é que é a ideia de uma fé saudável. A fé saudável, ela é racional. A adoração saudável, ela é racional. Ela é feita com discernimento. Ela é objetiva. Paulo diz em Romanos, no capítulo 1, 12, dos versículos 1 e 2, Paulo vai dizer lá que a gente precisa entregar os nossos corpos vivos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Muito embora, me perdoe. Muito embora, na língua original, a ideia de racional ali colocada tem a ideia de qualidade, qualitativa, algo bem feito, mas isso nos reporta a ideia de discernimento. É necessário que a adoração ela tenha discernimento, ela seja discernida. E nesse sentido, irmãos, infelizmente nós temos vivido, por causa da espetacularização do louvor, nós temos vivido o palco do emocionalismo sem propósito algum. Eu não estou falando isso. Pastor, quem é você para falar? Não sou não. Quem está falando isso aqui é Azaf Borba, no seu livro Adoração. Eu participei do Ministério do Louvor dos 12 aos 32 anos. Aos 32 anos, o Senhor me chamou ao Ministério da Palavra. Eu sou o plano C no louvor aqui. Quando não tem ninguém para tocar, quando não tem jeito mesmo, quando a banda faltou, quando não tem... Bota o pastor Cássio aí, eu vou lá e toco. Eu sou ali o step do step do step e fino, daqueles de carro importado, que é bem fino. Bota para lá. E um dos capítulos desse livro, Azaf Borba, ele sugere uma coisa tremenda. No capítulo 14, ele faz uma alusão à espetacularização do louvor. Ele diz: adoração, palco ou altar? E essa reflexão é muito forte. Essa reflexão é muito significativa. Porque, infelizmente, irmãos, no que tange à adoração pública, existe muita espetacularização. Me permita ser bem sincero, como eu sou no culto da quarta-feira. A igreja primitiva não tinha nada disso aqui, não. A igreja primitiva não tinha nada disso aqui. Paulo e Silas, na prisão, eles louvavam a Deus com os grilhões das suas prisões lá, cantando, louvando a Deus. O primeiro congresso de adoração que eu fui, na escola técnica, quando era adolescente, tinha 13 anos de idade, veio um cara da Segunda Guerra, que tinha passado vivo na Segunda Guerra Mundial, numa cadeira de roda, testemunhar aqui, que quando ele estava preso, ele louvava, adorava a Deus com as correntes que aprisionavam ele, encostando uma na outra e cantando nas prisões. Quem é que quer cantar em prisão hoje? O suporte de muito aquilo que a gente chama de adoração, tal, não sei o quê, é um show. E o objetivo é criar sensação mesmo. Nós precisamos entender que somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Não são as nossas mensagens, não é o nosso cântico, porque cântico por cântico, o Senhor tem o mais fino, perfeito ao seu redor. Os anjos cantam bem fraquinho. A questão não é tecnologia, canto, perfeição. O X da questão não é esse. O X da questão está nas nossas motivações. É necessário que nós façamos o melhor para Deus e Ele merece? Mas entenda que é para a glória dEle, não é para a nossa exposição. Amém? Tu tem condição de passar aí? Passa aí, por favor. A adoração do reino, ela é espontânea. A adoração mundana, ela é mecânica. E aqui eu gostaria de levar os irmãos a ideia de não se perderem nas suas rotinas religiosas, sobretudo nas atividades devocionais. Não faça atividade devocional
como uma coisa mecânica, como um peso, uma coisa que tem que fazer. Irmãos, eu acho que uma das orações mais profundas que um pastor pode fazer por suas ovelhas é que vocês tenham sede de Deus. Porque aquele que tem sede de Deus, ele vai procurar fazer a sua devocional sem aquele peso de consciência no coração, de ter que fazer, porque eu tenho que marcar um xizinho, que hoje eu li 5 capítulos do Antigo Testamento, 3 capítulos do Novo, para ler a Bíblia em um ano. Porque tem muitas dessas leituras que são feitas, mas a mente do camarada está na lua. Se não estivermos de inteireza, de mente, de coração, diante do Senhor, algumas dessas leituras que fazemos, muitas vezes nos deparamos aqui mesmo, um pregador pregando. Ah, rapaz, eu já li sobre isso, não sabia que era isso tudo. Por quê? Porque a mente está seccionada com outras questões. Então, não se iluda com o mecanicismo dos atos religiosos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, quando ele vai falar sobre a ceia, ele diz: avalie, pois, o homem a si mesmo, assim coma. Se você observar direitinho o texto ali da ceia, o X da questão é que a pessoa precisa participar da ceia discernindo o que está acontecendo. E essa é uma das grandes lutas que eu, como pastor, tenho acampado aqui, é no sentido de avisar os irmãos que tenham um mínimo de preparação e de expectativa quando vierem, sobretudo, a ceia do Senhor. Não é um rito a mais, não é um rito religioso perdido. Para que ele tenha significação nas nossas vidas, ele precisa ser discernido. E que haja discernimento na nossa adoração diante do Senhor. Você pode passar? A adoração conforme o reino, ela busca a Deus, busca ter um relacionamento com Ele. A adoração e a oração conforme o mundo, ela busca coisas. E a glória é para a própria pessoa. Esses textos aí que falam sobre oração, você vai ver, inclusive, que muitos desses fariseus entravam nas casas das mulheres, das viúvas, para fazerem longas orações, mas o objetivo não era abençoar a viúva, não. O objetivo era comer o dinheiro dela. Como coisa que não tivesse gente hoje fazendo isso. Hein? É bem velha essa atitude, né? Isso é feito virtualmente. Tem um bocado de gente que abre um sistema tal. Então, a responsabilidade não é a transformação de vida. A responsabilidade é criar um império televisivo, um sistema de comunicação. É muito mais do que efetivamente se chama reino de Deus. Por quê? Porque a adoração mundana, ela busca encher-se de coisas e fazer que essas coisas sejam importantes. Mas a adoração conforme o Senhor não. Ela busca o Senhor e busca ter esse relacionamento com Ele. Irmãos, quando o nosso relacionamento... São 2 fatores fundamentais nas prioridades da sua vida lá. Quando você for fazer sua agenda. Primeiro seja o relacionamento que você tem com Deus. E o segundo, sabe qual é? Família. Paulo escreve na Timóteo, diz que aquele que não é afeto aos seus, os da sua família, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. Sou o que estou dizendo, não. Eu só estou repetindo. Não olhe para mim com cara feia, não foi eu que disse, não. Eu só estou repetindo. Foi Paulo que falou. Que a prioridade máxima está o Senhor e o nosso relacionamento com Ele. E em segundo ponto está lá a nossa família. Meu irmão, nossa família. É nosso palco missionário. Nossa família. Nossa família. E nós precisamos ter ideia de que a adoração, ela tange a relacionamentos. O nosso relacionamento com Deus está em primeiro lugar. Pode passar para frente aí, por favor. E encerrando, 10 horas, graças a Deus. É porque tem um tempo, sabe? A gente não pode extrapolar para não atrapalhar e tal. Não é por nada não. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Eu prego até 5 horas da tarde, para mim não tem problema nenhum. Mas eu sei que os irmãos, eu disse de brincadeira, não vai ficar suar não. Já eu estou saindo. Olha, a adoração e a oração que a gente vê, quando ela é para o reino, o foco é o relacionamento com o Pai.
A adoração mundana, o foco é a satisfação. Você já viu, com certeza, alguns comentários assim. E aí, como é que foi o culto hoje? Pai, gostei muito não. Esse cântico feio. Não foi muito bom não. O pregador hoje parece que está... Irmãos, é massa, assim. Mas só quero lembrar que quem deve ter esse senso crítico é o Senhor. É Ele que deve dizer se aquilo que foi feito está bom ou não. Porque a adoração ao Senhor, ela não é feita no palco da nossa satisfação. E é possível, irmãos, e aqui eu vou dizer um problema que ocorre. Porque isso traz, na prática, algumas implicações. Me permita dizer, por exemplo, uma delas. E aqui eu louvo a Deus pela sensibilidade do grupo de louvor, que cantou uma canção que fez parte da vida de muitos cristãos aqui na igreja, sobretudo aqueles que são mais idosos. Porque dia após dia, do louvor, da adoração pública da igreja, nós estamos perdendo o referencial dessas canções antigas que fizeram parte da vida desses irmãos. E eu, como pastor, tenho isso como um ato de desrespeito. Então, eu louvo a Deus porque hoje jovens, crianças e idosos cantaram juntos uma canção firme nas promessas, que fala muito mais do que algumas canções que hoje compõem o rito do chamado rádio gospel, movimento gospel de música. Eu me senti dentro de um contexto, eu me senti dentro de uma comunidade, eu me senti num lugar onde todos adoram ao Senhor e têm suas convicções marcadas pela presença do Senhor em suas vidas, em que existem promessas que o Senhor fez e na sua fidelidade Ele vai cumprir todas elas. Mas esse é o fato. Muito daquilo que é chamado de adoração hoje ocorre no palco da satisfação. Eu ouço aquela canção que me emociona. Mas muitas vezes não ouço a canção que me confronta, percebe? Irmãos, eu estava vendo a riqueza que há em alguns inários. Eles têm canções para tudo. Quando uma criança nascia, tem canção no inário que fala de criança que nasce. Quando as crianças vão para a escola bíblica, tem canção que fala da escola bíblica, as crianças indo. Quando a igreja se reunia, tinha canção que abria o momento da reunião. Quando um crente morria, lá tem canções. Veja como é hoje. Todas as vezes tem um funeral. E aqui uma parte significativa dos funerais. Tem uma dupla que é eu e Beno, que a gente sempre tem cantado. Quando vai, qual é a canção que a gente vai cantar? Não tem no meio gospel atual, não. Aí vai correr para onde? Vai para o inário. Mais perto quero estar. Tem jeito não. Quem não tem outra não. O nosso mundo está tão triunfalista que ele não fala nem na perspectiva de que o crente fiel ele pode morrer. Mas o crente fiel morrendo, ele cai nos braços do Pai. A morte para nós não marca a totalidade do fim de nossa existência. Não é assim. Quem nasceu 2 vezes, morre uma só. Agora, se você só nasceu uma vez, meu irmão, cuide de nascer de novo. Que é possível que você morra 2 vezes. Depois pega o irmão aí da classe de escola dominical, se você não entendeu, pergunta a ele, viu? Só que eu gostaria de encerrar, irmãos, com um texto que para mim é fantástico. É 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Eu gostaria de pedir aqui os irmãos ficassem em pé, em nome de Jesus, para a gente memorizar esse texto hoje de manhã. Rapidinho, que já está acabando. Calma, que já está acabando, tenha calma. O texto diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém.
O texto bíblico nos traz esse crescimento, e esse crescimento está balizado em duas colunas. Jesus, falando aos fariseus, num dado momento, ele diz: errais, não conhecendo o poder de Deus, nem as Escrituras. Pedro escrevendo para nós, e a gente pode se inserir nesse contexto, as cartas de Pedro, sobretudo a segunda carta, ela tem a ver com essas realidades de sofrimento da igreja. Ele diz: quando você for crescer, cresça em graça e conhecimento. Vamos ver. Tem muita gente hoje que está crescendo só na graça. Tenha crescer em graça, só o seu ombro direito. Ombro direito, crescer em graça. Cresça o seu ombro direito para cima assim, olha. Está torto. Tem muita gente que hoje em dia procura crescer só no conhecimento. Se refugia em conhecimento intelectual, pensando que aquilo lhes conferirá intimidade com Deus. Estão se escondendo debaixo das teologias. Crescer em conhecimento. O ombro esquerdo. Cresça só no conhecimento. Está torto aí. O texto diz: cresça em graça e conhecimento. É o crescimento total, os dois juntos. Cresça os dois ombros. Olha que maravilha, a barriga vai embora. Olha a pose. Olha. Pode sentar, querido, senta aí. É só para descansar você. Não podemos perder a perspectiva cristã de que cristianismo é vida equilibrada. Muitos estão vivendo só na busca da vivência da graça. É oração, é canção, é louvor. Não buscam conhecimento da palavra, são levados por ventos de doutrina para lá e para cá. Muitos estão fazendo o contrário, pensando que intimidade com Deus é conhecimento teológico profundo, conhece a Bíblia de capa a capa, mas não ora, não busca a vivência da graça, não disponibiliza para o reino os dons que recebeu, não busca ser cheio do Espírito Santo. O que é que acontece com esse? É um crente frio. Não toma uma decisão na vida que preste. Mas a perspectiva é que as duas coisas ocorram juntas. E a vida devocional concorre para que as duas coisas possam crescer. Porque lá os textos bíblicos nos orientam, nos mostram, e pela oração nós podemos vivenciar essa graça e o texto bíblico nos trazer conhecimento que alimenta a alma. Em nome de Jesus, resgate a sua vida devocional, se porventura você tem sido negligente com ela. Me permita orar por você. Curve sua cabeça. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, a que nós possamos romper com as barreiras e separar na nossa agenda um tempo para desfrutar de Ti e da Tua presença. Senhor, que quando a gente vier à adoração pública, que a gente possa vir com toda a nossa vontade. Meu Deus, meu Pai, quando a gente for para o quarto, para interceder, para buscar o Senhor no secreto, na adoração particular, que nós possamos ir com a orientação da Tua palavra, com as motivações do reino em nosso coração. E nós queremos encerrar, Pai, nessa manhã, dizendo que a Ti, Senhor, toda a honra, toda a força, toda a glória e todo o poder. Convém que o nome do Senhor cresça e que nós diminuamos. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém.